las presentaciones con el segundo bloque, los colegas que están a mi izquierda. En primer lugar, va a exponer el ingeniero Mata y Trejo de AUSA sobre el comportamiento de los diferentes tipos de paso bajo nivel construidos por AUSA en la ciudad de Buenos Aires. El ingeniero Gustavo Mata y Trejo es el presidente ejecutivo del directorio de AUSA desde mayo de 2008. Es ingeniero electromecánico graduado en la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con estudios de posgrado en Darden, la Escuela de Negocios de la Universidad de Virginia, Estados Unidos, y es MBA egresado con diploma de honor de la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Anteriormente se desempeñó como gerente general de Hidroeléctrica Los Nihuiles e Hidroeléctrica Diamantes en la provincia de Mendoza, como director de desarrollo de negocios en Transportadora de Gas del Sur y como gerente de desarrollo de nuevos negocios en Techin, Compañía Técnica Internacional. Fue profesor de Economía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad del Salvador y en SAD. Escuchamos entonces al ingeniero Mata y Trejo. Sí. Quiero hacer una observación adicional. Hay traducción simultánea para los brasileros que eventualmente necesiten y en este caso traducción al portugués y viceversa después en el siguiente bloque cuando exponga el presidente del CBT de Chile al español. Gracias. Buen día a todos y agradezco antes que nada a la institución por esta invitación en la que vamos a presentar la experiencia nuestra en la construcción de pasos bajo nivel en la ciudad de Buenos Aires, que ha sido bastante enriquecedora. Yo comenzaría para darles un pantallazo de qué es lo que hemos hecho y qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer. Hay un listado de 10 obras. Dice paso bajo nivel, en realidad en la número 5 que van a dar dice ampliación Puente Pacífico. La hemos incluido en este listado de obras porque tienen ciertas características en común, si bien no es estrictamente un paso bajo nivel. Estas son obras que, bueno, vamos a ver un poquito el detalle, de muy diversa envergadura y características. Esto ya está inaugurado. Ahora en ejecución tenemos estas otras 9. Las dos primeras ponemos inspección porque el rol de autopistas urbanas en esos dos casos ha sido el de dirección y inspección de la obra, porque la financiación estrictamente hablando en este caso estuvo a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y todo lo demás son obras que algunas están muy próximas a la habilitación, en tanto otras llevarán quizás un tiempo más. ¿Se escucha bien? Y estas son las que estamos planeando licitar en el cortísimo plazo. Le diría, de acá a fin de año todas estas horas ya van a estar adjudicadas. En particular la primera de todas ahí listada está ya en la casa y estamos esperando recibir las ofertas a mediados de este mes. De manera que esto es un pantallazo de lo que Autopistas Urbanas ha estado haciendo en el terreno de estos túneles. Aquí les voy a mostrar algunas imágenes de estas obras que ya mencionamos. Esta fue la primera que hicimos allá, inauguramos en el año 2009. Una obra que, bueno, ha resuelto ahí en la zona de Aeroparque una situación de tránsito bastante compleja y que ha sido muy bien recibida, como ahora vamos a discutir. Esta fue la segunda, en el barrio de Villa Devoto, una obra que tuvo muchos problemas. De eso vamos a hablar ahora al comienzo y que luego fue aceptada con mucho entusiasmo por todos los vecinos de la zona y por todos los que lo usan, ¿no? Son dos, como vamos a ver, dos universos bien distintos a la hora de analizar
cómo están recibidas estas obras durante su construcción y durante su operación y funcionamiento. Luego este es Monroe, ahí en el barrio Belgrano de Coblan, cerca del Hospital Pirovano. También ha resuelto un nudo fenomenal que había allí y con bastantes complicaciones en su construcción, como les voy a comentar. Este ya es un paso ferroviario de menor envergadura, ahí en la calle Soler, que conecta, digamos, la avenida Juan B. Justo con la calle Godoy Cruz. Tremendamente utilizado, apenas lo inauguramos, empezó a ser usado a los 10 minutos de forma muy intensa. Esto es lo que les contaba, la ampliación del Puente Pacífico. Acá se produjo un estrangulamiento en la avenida Santa Fe. Y entonces pasamos de tener menos carriles en la zona del puente a tener más carriles que en la avenida. Hay mucho movimiento de colectivos. Estos son los... Se va cayendo, ¿no? ¿Tiene... ¿Listo? Gracias. Estos... Acá hay el listado de los que hemos hecho en el barrio de Núñez, que aquí a la hora de hablar entre unos minutos del funcionamiento han tenido que contemplar muy bien toda la situación hidráulica de esta zona. Pensemos que esto en el pasado era agua, es tierra Gran del Río. La RAL esté muy cerca, conforma un par vial con el que acabamos de mencionar. Este ya está un poco más lejos, un paso bajo nivel, es como el de Soler, es decir, fue un poco más sencillo su construcción porque estaba en terraplén, en esa zona del ferrocarril. Volvemos a la zona de Núñez, este es Paso Besares, y verá este bastante complejo, ahora van a ver por qué. Bueno, esto es lo que hicimos en ejecución, unas breves fotos de cómo estamos, muy avanzados. Este es en Holmberg y Donado, que conforman un par vial, este con una técnica, por lo menos para autopistas urbanas nuevas de construcción, es decir, es un cajón que va siendo hincado en el terreno, en lugar de cavado, como es el método más tradicional que hemos venido usando antes. Y estas son todas obras que estamos ahora a punto de habilitar. Esta de Ceretti está capturada esa foto en el momento clave, que es la instalación y montaje de la losa ferroviaria, la segunda en este caso. Pacheco lo mismo, está capturado al mismo instante, que siempre son los sábados a la noche. Así que son unos programas fantásticos que tenemos en autopistas urbanas cada tanto. Nos pasamos a sábado a la noche viendo esta instalación. Aquí Olazábal, aquí estamos mostrando después del montaje, cuando se comienza con la reinstalación y montaje de las vías y el balasto. Y esto ya un poco más retrasado, o sea, acá todavía no se produjo la instalación del puente ferroviario. Estos son dos en el barrio de Villa Urquiza, en la calle Zamudio, cercana a la avenida Constituyentes. Y bueno, acá volvemos al barrio de Belgrano, Colegiales sería esto. Acá esto fue hace muy poquito, hace 2 semanas. Ahí están viendo cómo está instalada ya una losa ferroviaria muy importante. Digo importante porque aparte de sostener las vías para el tránsito normal de uno de los sentidos del tren, hay otra que es una vía secundaria que está llevando ahí a un espacio para talleres, para revisión, mantenimiento, así que también hubo que contemplar eso, que fue una losa muy importante para su montaje. Alto Aguirre, acá estamos viendo un momento en el cual están los pilotes que se están construyendo para sostener el puente ferroviario. Están acá en el proceso de remoción de una de las interferencias, que son los problemas más serios que tienen estos pasos bajo nivel urbanos. Y aquí, bueno, acá ya estamos viendo, como mostramos el de Olazábal, acá el de Superic, se observa cómo va a quedar esa zona en el barrio Belgrano, que entendemos va a resolver una problemática de tránsito muy seria. Y bueno, estos son los que vamos a inaugurar. Acá una foto, bueno, de cómo está ahora las obras del Metrobús sobre la avenida 9 de Julio. Cuando llega hacia la avenida San Juan hay que restituir los sentidos de los colectivos a su lugar original, ya que van cruzados a la avenida 9 de Julio, como que por ahí ya lo saben. Los cruzan porque las dársenas están en el centro de la avenida, con lo cual, dado que las puertas de los micros están hacia la derecha, tienen que ir en contracarril y hay que restituirlo al final de la avenida, que es en la zona de Constitución,
y eso se lo hace a través de un túnel y otro en trinchera, ¿no? como lo estamos viendo. Eso es lo que estamos esperando recibir ofertas a mediados de este mes. Y estas son las que vamos a licitar en breve. Este es sobre la avenida San Martín, en su cruce con la ferrocarril Urquiza. Este es en la avenida Constituyente, cercano donde estamos trabajando varios, en la zona Villa Urquiza. Beiró y las vías del ferrocarril Urquiza. Aquí va a haber que hacer, como se observa en la figura, un desvío. El túnel no pasa exactamente por debajo de la avenida Beiró, porque justamente en ese punto existen cañerías de impulsión de AISA, Aguas y Saneamientos, que son de enorme envergadura y que abastecen o afectan al abastecimiento de casi un tercio de la población de la ciudad de Buenos Aires, 1 millón de personas. Con lo cual la remoción, si intentáramos remover esa cañería, tiene un plazo de unos 24 meses de construcción, más un costo que supera el costo de la obra del paso bajo nivel en sí. Con lo cual una alternativa mucho más eficiente de utilización de los fondos es la alternativa que están viendo ahí, y con eso estamos trabajando con los propietarios de esos terrenos, que en un caso es la Universidad de Buenos Aires y en otro caso es el Club Comunicaciones. Este va a ser otro que entendemos para resolver una situación muy crítica en la ciudad, que es en la avenida Balbín, ahí en el ingreso a la capital federal, y en la avenida Congreso, es decir, con dos cruces, el ferrocarril Mitre, que tiene su ramal, que lo llamamos Mitre precisamente. Este es muy cerca al paso bajo nivel de Monroe que hemos hecho. Y este otro, bueno, que está entre Libertador y Cabildo, que es el ramal que va a Tigre, donde ya hemos hecho varios pasos bajo nivel en Pedraza, Larralde, Iberá y Besares. Bueno, y esta es la avenida Nazca, en la intersección de la ferrocarril San Martín. Todos estos van a estar siendo licitados de acá a unos 3 meses. Bueno, respecto al comportamiento, algunos comentarios. Aquí, perdón, vamos para atrás. Ahí estamos. Un primer comentario, que este también causó bastante, si se quiere, complicación durante la etapa de construcción y, bueno, las dudas de qué iba a pasar durante su funcionamiento. Este es el paso bajo nivel en Larralde. Aquí lo que pasa es que en este punto las características del suelo eran muy endebles. Esos son todos terrenos ganados al río. Y si bien estábamos a 2 cuadras de otro paso bajo nivel que se estaba haciendo en forma simultánea, que es el de Pedraza, en este caso particular, a solo unos 300 metros, diría, más o menos de distancia, las características del suelo se hacían mucho más frágiles, y había muchas dudas en todos los vecinos del barrio de qué podía llegar a ocurrir durante la construcción. Algunos temían hasta por la integridad de sus viviendas. Había varias viviendas con algunas rajaduras propias de movimiento de los suelos de la zona, de manera que antes de empezar la construcción fuimos vivienda por vivienda a sacar fotos con un escribano para determinar cuál era el estado de la vivienda antes de nuestra intervención. Y acá en particular se utilizó esta tecnología de un tabla estacado, en vez de utilizar la tecnología de pilotes y luego rellenado con hormigón proyectado, se utilizó esto que forma, casi les diría, una especie como de pileta metálica, dentro de la cual íbamos a construir el túnel. Y bueno, incluso durante la instalación de esto, que es a través de una máquina que lo va hincando, también generaba gran incertidumbre en todos los vecinos de la zona por el tipo de vibraciones que percibían, ¿no? O sea, que ya venían con alguna inseguridad de este funcionamiento. Recuerdan que también acá hubo toda una discusión respecto de la realización de espectáculos en el estadio de River Plate, de Monumental, que sostenían que el salto de las personas en el estadio les producía rajaduras en sus casas. Así que imagínense cuando venimos nosotros a tratar de hincar este tabla estacado que estaba ahí al pie de sus edificios. Así que esto fue un tema bastante complicado y que, bueno, terminó bien, pero hubo que en cada paso de la obra interactuar mucho con los vecinos. Hemos aprendido que la relación con los vecinos de la zona es esencial, como también es esencial durante la construcción tratar de
establecer recorridos para el tránsito que minimicen el impacto, ¿no? En algunos casos no es tan sencillo, como hemos encontrado en las inmediaciones de los pasos bajo nivel de Olazábal y Superí, que es una zona bastante compleja para la circulación. Otra característica también fue el de Pedraza, el paso bajo nivel Pedraza a metros, les decía, del que acabo de mencionar en Larralde, fue que, bueno, debajo de ese túnel, debajo del túnel que íbamos a construir, estaba este modelo M12, que es un aliviador del arroyo White, con un gran caudal, que es una zona muy inundable, de manera que hubo que hacer ese túnel inlarle con una extensión que, como ahí dicen, va más allá del cruce de las vías, y bueno, lo tenemos ahí en paralelo, como se ve en la figura, en el corte, al paso bajo nivel propiamente dicho. Y esto fue una hora muy crítica en el momento de la construcción, de hacerla en tiempo y forma, y evitar todo tipo de inconvenientes durante ella, ¿no? de inundaciones. Bueno, el Liberá, que es muy cerca también ahí en la zona, ahí lo ven terminado. Aquí la presencia de calles paralelas a las vías muy cercanas al momento de cruce, bueno, obligaba a tomar una decisión, ¿no? Así como se puede ver en la figura a la izquierda, ven que cerca que están las calles de las vías, o hacíamos que esas calles paralelas a las vías construir un puentes viales, y que el túnel, concretamente la calle Iberá, pasase por debajo de esos puentes viales, lo que encarecía enormemente la obra, o le hacemos la obra tipo cuencos, empezamos a iniciar un descenso de esas calles paralelas, como se observa ahí, de manera a tener toda esa zona en una zona, digamos, deprimida, y analizaron muy bien cuál era todo el impacto hidráulico de hacerlo de esta manera, sobre todo en su funcionamiento. Esta fue la opción que finalmente se decidió, y ahora le vamos a contar qué pasó con su funcionamiento, ¿no? Acá es el caso del paso bajo nivel en la avenida Monroe. Aquí la característica saliente es que tenemos dos ramales ferroviarios que justamente en este punto es donde se dividen, el que va a José León Suárez y el que se llama ramal Amitre. Y estos ramales cruzan en forma oblicua la avenida, lo que entonces hizo necesario la construcción de unas losas muy importantes, como las ven ahí, de 240 toneladas cada una, y fueron unas 4 losas de 12 metros de lado, y hubo que instalarlas con ese megalift que ven ahí abajo, dado el peso, y con una estructura de sostenimiento de pilotes doble y muy importante. Es decir, estaban los pilotes para que sostenga el megalift, más los pilotes que sostenían las vías. Bueno, acá la particularidad fue que hubo que construir, por eso los quería mencionar, es un trabajo sobre terreno, en esta ampliación del puente Pacífico. Ustedes ven en la foto de abajo, ven que hay como un muro de color gris. Eso era el viejo estribo del puente. Hasta ahí llegaba la vía y a partir de ahí empezaba el terraplén. Como ustedes ven, se le han agregado 2 carriles, ¿no?, hacia la izquierda, con unas columnas nuevas que remedan cuál es el estilo original del puente. Lo mismo el puente metálico que se agregó también era en el mismo estilo y diseño que el original. Y se hizo todo una estructura de estribo nueva. Bueno, dividimos el comportamiento, o si se quiere, cuál es el impacto de estas obras en categorías. El primero es el aspecto urbano, que ha sido positivo. Es decir, ¿qué resuelve esto básicamente? Bueno, obviamente se resuelve una especie como de corte, separación barrial, que aislaba como 2 sectores por la vía. Entonces esto produce una comunicación entre esos sectores y cambia esencialmente la vida de ese barrio. Naturalmente se evitan los tiempos de espera de los vehículos en las barreras, la polución ambiental que está asociada a este arranque y parada más frecuente de los vehículos por los bajos en nivel es otro aspecto que mejora. Y se aprovechó en el momento de hacer estas obras para introducir otros tipos de mejoras arquitectónicas y urbanísticas, como la creación de espacios verdes, mejor iluminación, donde había lugar, se producía un lugar para esparcimiento, con juegos. Y en todos los casos se tuvo mucho cuidado con los cruces peatonales. Se hacen 2, uno con escaleras normales y otro especial con rampas para personas con necesidades especiales. Esto produjo, ya les puedo mencionar, una intranquilidad en ciertos barrios,
porque si bien todo el mundo reconoce el riesgo que puede generar cruzar un paso a nivel, hay muchos accidentes en las estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, son más de una persona por día. También por la inseguridad física que se experimenta en estos días, tienen miedo de ir por debajo de esos túneles y ser asaltados, ¿no? Así que este es un reclamo que ocurrió en todos los barrios. Bueno, lo que nosotros hemos hecho con esto es agregarle, obviamente, mucha iluminación, agregar cámaras que están conectadas a las centrales de la Policía Metropolitana. Pero bueno, no en todos los casos se puede tener presencia policial permanente. Pero bueno, por lo menos en los lugares donde hemos inaugurado estos pasos bajo nivel, no tenemos registro de una mayor cantidad de actos, ni uno en particular en algunos de estos túneles, de manera que su funcionamiento de momento podemos decir que es exitoso. Bueno, y abajo lo que les acabo de mencionar, que es la cuestión de iluminación y cámaras de seguridad. Esto en cuanto al aspecto urbanístico, ¿no? En cuanto al aspecto hidráulico, bueno, acá, y sobre todo por las lluvias que ocurrieron este verano, que fueron muy importantes, como todos recordamos, aquí hubo una cuestión en la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo de la zona, la recurrencia con la cual se hacen las obras hidráulicas puede variar entre 2 y 10 años, ¿no? Inicialmente, algunas de las obras que acaban de ver habían sido diseñadas hace tiempo atrás y el diseño original preveía una recurrencia de unos 5 años. Entonces, apenas nosotros lo recibimos y reiniciamos, lo primero que hicimos fue cambiar el diseño y hacerlos con una recurrencia de 10 años, ¿no? Y especialmente estudiar todo como se ve ahí, la afluencia de las aguas derivadas, ¿no?, de sectores aledaños en cada paso bajo nivel, hacer un cierre hidráulico del túnel para que, bueno, en condiciones normales no ingrese más agua a la debida en el túnel. Bueno, y estudiar el comportamiento hidráulico en la zona de vías, que es importante que ahí evacúe rápidamente. Un diseño del cuenco de amortiguación, que es donde llega el agua inicialmente cuando el túnel está funcionando y tenemos una lluvia importante, con su pozo de bombeo y bombas que van accionando en cascada a medida que se va llenando de agua el túnel. Acá, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, cuando la lluvia, lo primero que hay que observar es cuando la lluvia excede los patrones de diseño, que son 10 años de recurrencia, digamos a lluvias que, bueno, las que hemos tenido últimamente se acercan casi a los 100 años de recurrencia. Realmente estamos observando cambios importantes, que bueno, no entendemos, los cambios todavía no han terminado de producir y se los estamos observando. Bueno, eso obviamente excede las capacidades del túnel, pero ha pasado, como en los pasos bajo nivel de las zonas de Núñez que vieron, que son zonas muy bajas, que por ahí el barrio ya había desagotado y que el túnel seguía inundado, ¿no? Y tuvimos bastantes reclamos en ese sentido. Bueno, ¿qué pasó ahí? Bueno, ahí en realidad el túnel, digamos, o el paso bajo nivel se inundó, incluso alguna gente colgó alguna filmación en YouTube, por ejemplo, que se podía acceder, vecinos desde los edificios. Bueno, en ese momento el barrio literalmente era como una especie de gran pileta, donde el agua caía dentro del túnel de forma natural. Es decir, no es que el túnel provocaba ninguna inundación, simplemente era un desnivel donde el agua caía y se acumulaba. Una vez que el agua se fue evacuando en la superficie, lo que ocurrió en los túneles fueron fenómenos que fueron confluyendo de distinta naturaleza. Un primero fue que obviamente las bombas querían descargar, pero estaban queriendo descargar sobre cañerías de alivio que estaban saturadas, es decir, que estaban trayendo agua de otros lados de la ciudad y obviamente no dejaban el ingreso del agua que quería introducirse el túnel, con lo cual esto nos está haciendo analizar, bueno, dónde podríamos nosotros evacuar esa agua, por lo menos transitoriamente, hasta que la ciudad de Buenos Aires pueda concretar todo su plan que tiene, su plan hidráulico. Entiendo que esta mañana se estuvo hablando sobre eso y tenemos acá presente al responsable de esa área, que bueno, pasa por resolver la famosa cuestión del arroyo Vega, que es crítica. Obviamente eso va a mejorar, pero en el entretiempo de esto, hasta que esto se logre concretar,
estamos viendo distintas maneras de ver dónde desagua estas bombas, justamente por encontrarse con estas cañerías completamente saturadas, en los momentos críticos, ¿no? Que son los momentos inmediatos después de la lluvia, cuando empieza a desagotarse el agua en todo el barrio circundante. Otra cuestión que se produjo también es, en este tipo de inundaciones, se arrastra una cantidad de basura realmente impresionante que viene de todo tipo de lugares y a veces tapan las rejillas que donde son el acceso a los cuencos de amortiguaciones que tienen estos túneles. De manera que ahí hay que ver una cuestión más que nada operativa, de ver cómo se puede evitar la llegada de esta basura y su taponamiento. Ustedes han visto que la ciudad, en distintos barrios, está haciendo una campaña para evitar que la basura quede en la calle cuando se está previendo una lluvia importante. Bueno, porque no solo produce un impacto en los pasos bajo nivel, que es lo que estamos hablando hoy, sino en toda la ciudad y en todas las alcantarillas, ¿no? Así que esto es una cuestión central que en algún caso, por ejemplo, ha hecho que todas las instalaciones internas de accionamiento de los bombeos y los tableros estén a mayores alturas, porque de pronto, por esta circunstancia, el agua supera el nivel previsto en estos 10 años de recurrencia y puede llegar a alcanzar los lugares donde están los tableros de accionamiento de estas bombas. Entonces, esto lo tuvimos que cambiar después de haber terminado la obra, ¿no? De acionamiento de esas bombas. Entonces, esas cosas tuvieron que ser modificadas. Bueno, acá de nuevo estamos comentando la cuestión del arroyo White, que atraviesa por debajo de la calle Pedraza, en el punto de su encuentro con las vías, cosa que ya acabo de comentar. En este caso, bueno, una particularidad, ahí se ve que en primera instancia se proyectan lluvias para 20 años de recurrencia, en este caso se lo hizo con una recurrencia mayor. Bueno, acá en el paso bajo nivel Iberá, bueno, esta fue otra cuestión especial, como yo les decía hace un rato. Aquí en este paso bajo nivel es donde todas las calles que convergen a la intersección de la calle Iberá con la vía del ferrocarril han sido, digamos, excavadas y han descendido en su nivel, por lo cual se forma un cuenco que atrae mucho más el agua a este punto, así que esto requirió una mayor cantidad de caudal de agua, otra serie de cuestiones de diseño que funcionaron bien. Por ejemplo, en la última gran inundación, este paso bajo nivel, a raíz de las distintas características, trabajamos sobre las alcantarillas de la zona, teníamos cantidades de bombas adicionales y otro alidor hidráulico en la calle Arcos que se construyó especialmente para disminuir el impacto, hizo que este paso bajo nivel en particular se desagotara mucho más rápido que, por ejemplo, el que vimos recién en la calle Pedraza, donde se concluye la cuestión de la basura y de la saturación del aliviador que pasa por esa zona. De manera que este diría, para lluvias normales va a estar operando muy bien, y para lluvias extraordinarias, digamos, en menos, digamos, en la misma jornada ya estaba operativo. Bueno, y finalmente hicimos 2 encuestas. Hay una que está terminada, que es la que les estamos mostrando acá, tanto el año pasado como este, y tenemos otra en operación que es a los vecinos del barrio. Los separamos en esas 2 categorías porque los usuarios de los pasos bajo nivel, bueno, no necesariamente son los vecinos, son gente que simplemente los utiliza, y queríamos su opinión con respecto al funcionamiento en sí, que resuelve varias cuestiones, como les decía, básicamente las de tránsito, pero también es importante para los vecinos, y esto les voy a comentar ahora cuál es su opinión durante la obra y cuando termina la obra, ¿no? Bueno, como se puede ver, bueno, esto fue una encuesta que es coincidental. Esto significa que no es que se va a buscar la persona en focus group para dar su opinión, simplemente se ubica la empresa encuestadora, que en este caso fue Poliarquía, y simplemente va haciendo las preguntas a los distintos usuarios que van circulando, sean automovilistas, sean motociclistas, sea gente que usa los pasos peatonales, por ejemplo, ahí en general pueden ser más bien vecinos. Bueno, y este es el resultado que lo podemos mostrar, es decir, está muy alta la satisfacción de la obra, entre el 91 y el 89%.
está también muy alta en cuanto a su utilidad y en cuanto a su estética. Hay un menor porcentaje y una caída en cuanto a lo que llamamos el desarrollo, que es la obra durante su construcción. Muchos usuarios se quejan de que han tenido que soportar muchas molestias durante la construcción de los pasos bajo nivel. Bueno, esto podemos tratar de mejorarlo, pero no siempre es fácil. En el caso de Monroe, bueno, construimos 2 pasos a nivel transitorios. Uno todavía está operando en la calle Melián, debido a la presencia de las obras en el Olazábal y el Superi. Otro paso a nivel transitorio fue en la calle Plaza. Bueno, ahí se tuvo mucho cuidado para la operación del Hospital Pirovano, donde tenía que asegurarnos que las ambulancias que salían en busca de una persona que lo necesitara o las que regresaran con mucha urgencia no tuvieran ningún tipo de espera y complicación. Ahí fuimos muy exitosos. En otros casos, debido a la configuración del barrio, no es tan sencillo la construcción de pasos a nivel alternativo cercanos, con lo cual entendemos ahí la molestia que pudo haber provocado durante la construcción, que es lo que llamamos desarrollo. Ahora bien, en el caso de los vecinos, hoy no se la puedo mostrar, la estamos terminando, pero bueno, los principales inconvenientes que podemos decir es justamente el motivo de esto, que es su funcionamiento. O sea, muchos vecinos tenían una preocupación de cómo les iba a cambiar la vida con la presencia del paso bajo nivel. Acá las 2 categorías fundamentales que hay que establecer es pasos bajo nivel, donde antes había un paso a nivel, y pasos bajo nivel donde antes no había nada, había un terrapleno, o sea, la calle terminaba vacía. Esto es importante porque para el primer caso, donde había un paso a nivel, en general la resistencia es mucho menor. En general los vecinos entienden que va a ser mucho más positivo y más seguro el paso bajo nivel, y lo que les queda como inseguridad es la cuestión de los pasos peatonales debajo de la vía. Pero obviamente cuando vieron que la construcción fue muy rápida, porque había alguna experiencia previa de pasos bajo nivel que tardaron años y años en ser construidos, todos estos están alrededor de un año y menos de un año. Por ejemplo, el de la Croce, que es uno de los más complejos que hemos construido, sobre todo por lo que no se ve, que son las interferencias que hubo que resolver. Es un mundo de cañerías y cables debajo de la avenida en ese punto. Estamos habilitándolo en 11 meses, y vamos a estar terminando todos los detalles finales de obra en 13 meses, lo cual constituye un récord para este tipo de obra compleja. Pero bueno, les decía, en el caso de los pasos bajo nivel donde antes había un terraplén, la inquietud de los vecinos pasa por lo que ellos piensan que le va a cambiar. Es decir, antes no pasaba nadie, era un barrio tranquilo, ahora pasan. Veremos qué sale en la encuesta, pero en nuestras conversaciones con ellos, una vez que ha terminado la construcción del paso bajo nivel, y nos quedamos haciendo terminaciones, así que aprovecha nuestra gente que tenemos para relación con la comunidad para ir preguntando qué les parece, cómo está funcionando. En general es muy positiva, es decir, se observa que hay como una compensación. Es cierto que ahora hay tránsito de vehículos donde antes no lo sabía, pero también es cierto que están encontrando espacios de recreación, mayor iluminación y que brinda una mayor seguridad. Es decir, era un punto donde podía ser inseguro, nadie lo recorría, y ahora pasa a ser un lugar bastante más seguro, con la ventaja de poder comunicarse con otras zonas del mismo barrio. Así que veremos cuál es en definitiva la conclusión final en promedio de todas las obras que hemos hecho. Bueno, les agradezco muchísimo la atención y espero que con esto haberles mostrado el panorama. Muchas gracias, ingeniero Matei-Trejo. Engenheiro Matei-Trejo. Passamos para a seguinte palestra por parte do presidente do Comitê Brasileiro de Túneis, o geologista e engenheiro Hugo Cássio Rocha. O tema que será tratado tem por título Expansão das obras metroviárias em grandes centros urbanos do Brasil. A formação, o Sr. Rocha, geologista, formado na Universidade de São Paulo, Master of Science em Engenharia Civil na Universidade de São Carlos, em São Paulo também. Tem também uma MBA, um MBA, numa fundação em São Paulo. É presidente
por segunda vez, o Comitê Brasileiro de Túneis e chefe de Departamento de Projeto Civil Básico do metrô de São Paulo. Por favor, engenheiro. Bom dia a todos. Eu vou pedir desculpas que eu vou falar em português, eu não vou maltratar a língua de vocês. Ainda bem que temos uma tradução simultânea. Em nome do CBT, eu gostaria de agradecer ao Comitê Argentino Associação Argentina de Túneis e parabenizar pela excelente organização do evento e falar um pouco sobre as obras de túneis que estamos tendo no Brasil. Eu vou falar um pouquinho de história e depois situar em que momento nós estamos hoje em relação às obras de túnel no Brasil. Eu fiz os slides em inglês, porque assim, se não entenderem o que eu falo, não entenderem a tradução, como entendemos os slides. A nossa história de túneis do Brasil, ela foi bem relatada no livro Túneis do Brasil, que eu estou com um exemplar aqui, que ao final da apresentação eu vou passar para... pelo professor Tarcísio, professor André, professor Akira, são os principais editores desse livro. Foi lançado em 86. E a nossa história começa no século XIX, ainda na época do Dom Pedro II. Em 1858, a construção de 15 túneis da rodovia Dom Pedro II no Rio de Janeiro, com comprimentos variando de 25 metros a 2.200 metros. E o principal túnel 160. Depois tivemos o primeiro uso de drum blasting no Brasil, num túnel da Marinha no Rio de Janeiro. E entre 1928 e 1937, nós construímos 37 túneis na Serra do Mar, ligando São Paulo a Santos. Esse é um túnel, é uma vista da época da construção, e essa é uma vista recente dos túneis. Vocês podem ver a data aqui de construção. São túneis da Estrada de Ferro Sorocabana, em rocha em geral, que tem um comportamento excelente até hoje, esses túneis. Nós andamos visitando todos eles. Os que são em rocha, da rocha é de boa qualidade, mas é uma região muito difícil, tanto de construir como de manter, que é a região da Serra do Mar, que liga São Paulo a Santos. São todos túneis, não tinha concreto projetado na época. Na região que era solo, era feito concreto normal. Onde era rocha, está só a rocha lá com alguns tirantes. E eles estão muito bem até hoje, esses túneis, tá? Aqui o túnel da 9 de julho, um túnel urbano feito na cidade de São Paulo em 1938. Parte dele em túnel, parte em falso túnel, numa região onde a topografia não era muito favorável. Foi feito a fundação em sobresolo mole, foi feito as estruturas e depois aterrado por cima, nos inbox. Quem passa em São Paulo hoje não sabe que foi feito dessa maneira. E esse túnel tem uma característica interessante. Ele não tem o arco invertido completo em todo ele. Ele é alternado, um sim, um não. E ele está em operação até hoje, todo esse período. Teve acho que uma só remodelação grande do arco invertido, que foi quando a gente teve a oportunidade de visitá-lo. E é um túnel que nos solos terciários de São Paulo que tem um comportamento muito bom. Nos anos 60 nós tivemos grandes obras de túnel, em especial na cidade do Rio de Janeiro, aquela cidade que tem vários morros. Para cruzar esses morros, em geral túneis em rocha. Aqui um exemplo, o túnel do Joá, foto da época, que está no livro. Aí nos anos 70, o eixo da construção de túneis foi para São Paulo, com a construção da rodovia dos imigrantes, com acho que são 13 túneis que descem a Serra do Mar. Na verdade, a pista ascendente. E o primeiro uso de tuneladora de grande diâmetro no metrô de São Paulo. O grande diâmetro na época a gente chamava de 6 metros. Hoje do grande diâmetro é 15, 17. Né? Esses grandes diâmetros da época já não são mais tão grandes assim. Foram usadas tuneladoras, 2 americanas e 2 alemãs, Bade e Caldwell, na linha 1 do metrô de São Paulo, frente aberta, com uso intensivo de ar comprimido para escavar sob o lençol freático nas areias.
Outro marco na construção de túneis do Brasil foi a Ferrovia do Aço, também nos anos 70, onde a gente destaca o túnel grande, o tunelão, que foi um marco na engenharia brasileira. Nesse trecho tinha 70 quilômetros de túneis que estão escavados até hoje, e uma boa parte dos consultores e maiores especialistas em túneis hoje do Brasil se formaram nessa época, aprenderam muito nessa obra. Depois, nos anos 80 e 90, a linha 2 do metrô de São Paulo, alguns túneis rodoviários em São Paulo e vários túneis de hidrelétrica. Aqui destacando o túnel, a casa de força de Serra da Mesa, que é bastante semelhante àquele caso que o Tarcísio mostrou de Paulo Afonso, só que essa era uma rocha com uma característica bastante interessante, ela não tinha fratura, uma rocha de excelente qualidade. Inclusive, durante a construção, os projetistas tinham dúvida se não haveria problema de rock burst, por não ter fraturas, tá? Essa já é uma máquina da linha 2, da linha paulista do metrô de São Paulo, que é uma máquina de projeto inglês, é projeto do John Foster, na verdade. É uma máquina construída no Brasil e ela tem uma característica interessante: os anéis eram montados fora da couraça. Por quê? Porque o terreno era o grade do túnel acima do nível d'água, um material de excelente qualidade, a Avenida Paulista. Essa máquina conseguiu ter produções de até 45 metros em um dia, tá? Aqui alguns detalhes de construção de estações na Avenida Paulista nos anos 90. Estação Consolação, estação Trianon, uma estação mista com uso de NATM, com método invertido, com tuneladora. Depois, os túneis rodoviários da cidade de São Paulo. Essa é uma foto de um fotógrafo brasileiro famoso, Sebastião Salgado, do túnel Jânio Quadro, Sebastião Camargo, tá? Uma obra muito importante usando a metodologia NATM, feita na cidade de São Paulo. Esse túnel passa sob o Rio Pinheiros. Depois, obras mais recentes na cidade de Jardim. E tudo isso está retratado no livro de túneis do Brasil, que vocês poderão observar aqui. Na verdade, a quantidade de obras de túnel está atingindo uma proporção muito grande nos últimos anos no Brasil. E esse é o levantamento até 2006, quando nós lançamos o livro. E essa é a distribuição dos túneis para cada função. Estão excluídos aqui os túneis de mineração. De mineração, nós temos uma quantidade de túneis tão grande e tão dispersa que é muito difícil você levantar. Só a Anglo Gold, uma produtora de ouro do Brasil, produz 20 km de túnel por ano para acesso às frentes de escavação. 20 km por ano. Tá? Bom, projetos recentes. Extensão 2 do metrô de São Paulo. Uso intensivo de NATM. Aqui, argilas de São Paulo é de excelente qualidade. Nós temos túneis nessas argilas, inclusive o projeto do Tarcísio, executados só com projetado, sem cambota, só com tela e projetado, com avanços de 2 metros cada avanço. Quer dizer, um material de excelente qualidade. Ele tem um problema de desplacamento, mas a longo prazo esses túneis não têm tido nenhum tipo de problema. Nós tivemos, inclusive com o professor Tarcísio à noite, verificando a entrada de água, tudo, não tem tido nenhum problema, só com projetado. Aqui o detalhe do túnel praticamente pronto, só com projetado. Aqui a estação Alto do Ipiranga, inaugurada há 3, 4 anos atrás. Essa estação ela foi feita uma metodologia um pouco diferente, foi feito 2 side drifts e apoio de uma calota. A característica mais importante desse túnel é que nós temos uma seção de 302 metros quadrados em argila, com uma cobertura de 14 metros, e tivemos recalques, assentamentos da ordem de 12 a 15 milímetros, com uma igreja inclusive em cima. Todo em NATM, um túnel que foi, vocês podem visitar em São Paulo, a estação Alto do Ipiranga. Ele foi todo impermeabilizado. Aqui detalhes da escavação. Olha a seção do túnel, 302 metros quadrados. Aqui uma via dupla para passar 2 trens, e todo o corpo da estação está inserido nessa região. E aqui a estação pronta, já com mezanino metálico atirantado no teto, tá? Toda impermeabilizada. Aqui é uma estação mista da linha 2 também, a gente chama de multishaft. Essa estação são 2 óculos, um vertical, que eu tenho 2 poços
gêmeos, e o restante da estação são 2 túneis paralelos nessa direção, tirando proveito da topografia e da condição geológica, porque esta região é uma região de baixada, de alagada, com aluvião, uma intercalação de aluvião, depois tem terrenos terciários, alteração de rocha. É muito complicada a geologia dessa região. A hora que eu chego aqui nesse ponto, a topografia sobe rapidamente, terrenos de excelente qualidade. Então o projeto usou o melhor método em cada situação. Aqui fizemos em cut and cover, um cut and cover não convencional, e onde o terreno era melhor, fizemos em túnel, a estação inteira. Tá? Linha 4 do metrô de São Paulo, recentemente inaugurada. Aqui houve o uso intensivo de poços múltiplos, que é uma metodologia que tem sido usada muito no Brasil e em Portugal também. Só que, diferentemente do que se usa em alguns países do mundo, a gente faz esses poços só com concreto projetado. Raramente usa parede diafragma ou coisa do tipo. Esse caso aqui em especial, o Poço da Luz, é uma região de areia, muita água. Aqui foram feitas paredes plásticas de coli no entorno para reduzir o fluxo de água para dentro da escavação. E rebaixamento do lençol freático no entorno. Em torno de 70 poços de rebaixamento. Esses 3 poços, eles não pegam o comprimento total da estação. Foram embocados 2 túneis nas pontas ainda aqui de mais 40 metros. Então foi feito um túnel central, impermeabilização, a estrutura de concreto central, depois desceu os 2 poços laterais ao mesmo tempo, simétricos, e a estação já está em operação hoje. Tá? O túnel de via, a maior parte do túnel de via da linha 4 foi com uma tuneladora EPB, uma tuneladora de última geração na época, já tem uns 5 anos isso, e essa máquina era uma máquina de 9,46 de diâmetro, e ela foi projetada para escavar 6.500 metros de túnel. Ela tinha capacidade inclusive para escavar uma parte em rocha, e a escavação desse túnel foi muito bem. Nós tivemos recalques muito baixos ao longo de toda a cidade, inclusive nós passamos sob um edifício com as fundações a 4 metros do teto da tuneladora. Os recalques provocados um edifício de 25 andares. Os recalques provocados nesse edifício foi da ordem de 4 a 7 milímetros, tá? O edifício Santa Rosália, na região da Luz. Ou seja, foi um sucesso a aplicação da tuneladora EPB desse diâmetro, a primeira aplicação que nós tivemos em São Paulo, provavelmente acho que a primeira do Brasil, que a EPB que usamos, desse diâmetro. Tá? Aqui detalhes da montagem da tuneladora na Faria Lima, uma vala, que seria a futura estação Faria Lima. Outra aplicação que tivemos no Brasil é a primeira tuneladora de rocha utilizada, é uma Double Shield. Ela tem tanto capacidade de se apoiar nos anéis como na rocha. Aqui na lateral eu tenho as sapatas e aqui eu tenho o apoio dos anéis. Ela foi usada para fazer um túnel de um gasoduto de 5 km na base da Serra do Mar, um túnel de 5 km de extensão, que no final dele ele tinha uma cobertura de 500 metros. Foram passados tubos de gás da Petrobras. É uma tuneladora Virt usada, e ela foi abandonada no final do túnel porque não valia a pena se retirar essa tuneladora na época. Tá? E esse túnel já está pronto em operação também. Foi o primeiro uso de tuneladora para rocha. No Rio de Janeiro nós temos a extensão da linha 1, que basicamente foi feito com drill and blasting, que é esse trecho aqui, tá? Passando sobre os morros do Rio de Janeiro. Aqui algumas fotos só da obra durante a execução. Todo em rocha com concreto projetado. Aqui um poço. Alguns detalhes da obra e a estação pronta. Essa estação, agora me fugiu o nome, é Osório, acho que é essa estação. Bom, linha 4 do Rio de Janeiro. Essa linha está em construção hoje. Nós temos 2 trechos grandes. O trecho oeste, que tem uma boa parte em cut and cover e cortando os morros, túneis em rocha feito com drill and blast. Essa região aqui do Ipanema e Leblon vai ser executada por uma tuneladora EPB de 11,5 metros de diâmetro, com uma característica: ela vai cortar uma parte de solo e uma parte de rocha.
Aqui é aquela região mais a oeste da escavação dos NATMs, com uma característica bastante interessante da parte urbana. O túnel vem de um emboque para desembocar aqui. Aqui é uma região muito ocupada da cidade, então era impossível você dar fogo aqui com problemas ambientais sérios. Então a técnica que foi usada foi o corte diamantado da face do túnel para você conseguir abrir o túnel sem ter que dar fogo. Tá? É uma técnica interessante para ser usada também. Voltando aqui na linha 4, na parte sul, esse aqui é o trecho onde está pronto, que vinha a linha 1, General Osório, aquela estação que vocês viram. A tuneladora vai embocar numa caverna feita em rocha. Aqui vai ser a primeira vez que a gente faz isso no Brasil também. Ela vai escavar uma parte em rocha, vai entrar na região de solos dos mais variadas origens, solos marinhos, solos continentais, areias, conchas. E vai escavar uma região da cidade onde é muito ocupada, com edificações bastante antigas. Aí ela faz uma volta, entra de novo na rocha e sai na região da PUC. Aqui o perfil geológico, isso aqui vocês estão vendo é tudo areia, isso aqui é rocha, aqui alguns tocos de rocha e baixíssima cobertura. A cobertura máxima é 11 metros. É um túnel bastante difícil de fazer. Essa tuneladora está começando a ser montada hoje no Rio de Janeiro. Aqui os detalhes dela, 11,5 metros de diâmetro. Aqui onde ela vai ser montada dentro de uma caverna em rocha. E todas as infraestruturas necessárias para o desenvolvimento da obra. Tudo subterrâneo, estoque de aduela, central de grout, central de tratamento de água, central de ar comprimido. É uma logística muito diferente dessa obra. A linha 5 do metrô de São Paulo agora em construção, nós estamos já bastante adiantados nessa obra, já temos um trecho em operação para cá em elevado e o trecho enterrado nós já estamos inaugurando agora 1 km feito em ATM e adequando a conexão para todo o restante que será executado com 3 tuneladoras. Esse trecho aqui de Adolfo Pinheiro até aqui Poço Bandeirantes será feito com 2 tuneladoras single track tunnel de 6,90 metros de diâmetro, EPB, que vai cortar facimista, solos, alteração de rocha, aqui em verde claro, rocha agnásica aqui, e vai ser retirada nesse poço as duas. E aqui vai embocar a tuneladora de outro trecho, que é aquela tuneladora da linha 4 que teve seu diâmetro aumentado. Era uma tuneladora que tinha pouco uso, ela teve o diâmetro aumentado de 1 metro por questão de legislação de passagem de emergência, de corpo de bombeiro e de material rodante um pouco diferente na linha 5, e ela está sendo montada agora, da cabeça de corte desceu essa semana. Essa é a estação Adolfo Pinheiro Multishaft, são 5 poços, nós estamos já projetando uma estação na linha 15, na linha 2 com 6 poços gêmeos. Essa estação está quase pronta. Aqui alguns detalhes de túneis de NATM na linha 5, que estamos terminando já. Essas são as 2 tuneladoras de 6,90 que estão começando a ser montadas já no canteiro de obra. Elas devem partir em setembro e outubro desse ano, então vocês vão ter a oportunidade de visitar essa obra, provavelmente no Congresso Mundial de Túneis ano que vem deve ter uma visita nessa obra. Aqui um detalhe da fábrica de anéis, já está em produção, parte deles é armado e a maior parte é reforçado com fibra. E nós estamos também adotando nessa linha a adição de fibra de polietileno de 1,5 kg aproximadamente, tem que ser dimensionado, para a resistência a melhor a condição depois de incêndio, para reduzir spalling no caso de incêndio. Tá? Aqui a tuneladora que está sendo montada de 10,5 metros de diâmetro no Poço Bandeirantes. Aqui algumas fotos da montagem dela. E essas fotos são dessa semana, do dia 1º/7. Quando descer o cabeçote da máquina, que deve partir dentro de um mês e pouco essa máquina. Essa vai escavar mais 5 km. É aquela mesma máquina que usamos na linha 4. Ela só teve o seu diâmetro um pouco aumentado. Tá? Aqui alguns detalhes das estações da linha 5 em construção. Estação Moema, estação em VCA. Aqui é o estágio atual dessa obra. Essa estação ainda está um pouco atrasada a obra. Aqui alguns postos de ventilação, todos aquele mesmo método de projetado e tela só, não tem parede de diafragma, nada, e rebaixamento com ponteiras. Aqui o detalhe da estação Chácara Clabim, esse poço tem 40 metros de profundidade.
Essa estação ela tem uma característica interessante, que aqui nesta direção passa a linha 2. Então essa estação é sob a estação da linha 2, é uma estação de conexão. Então durante a construção da linha 2 já foi feito o VCA preparado para receber o engate dessa estação, e agora nós estamos fazendo a estação da linha 5. Aqui um detalhe do shaft do Hospital São Paulo, também só em projetado e tela, só com ponteiras a vácuo nas camadas de areia. O solo de São Paulo permite esse tipo de solução. Aqui um detalhe da estação Santa Cruz. Aqui passa a linha 1, a primeira linha do metrô de São Paulo, em Catancover, raso. Nós estamos fazendo uma estação em NATM sob essa estação. E vai ter uma conexão aqui bastante grande. Aqui alguns detalhes, umas fotos mais artísticas em preto e branco, recentes também, da estação Brooklyn, feita em 5 postos simultâneos. Esse é o estágio do momento desta obra também. Obra também que está finalizando, que é a obra do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, que na verdade foram... finalizando não, está no início. É uma remodelação da orla, a exemplo do que vocês têm aqui, Porto Madeiro e outras áreas portuárias de cidades importantes que estão sendo revitalizadas. Aqui a gente tem um elevado que está sendo todo enterrado com obra subterrânea e remodelando toda essa área. Essa obra pode ser visitada, inclusive durante o congresso vai poder ser visitada também. Aqui um detalhe, todos esses movimentos aqui em azul são túneis que vai substituir esse elevado que passa nessa região hoje aqui. Outra obra é o Porto LLX, que esse túnel já está praticamente pronto no Rio de Janeiro, que ele conecta uma região para descarregar minério de ferro. Parece que com os problemas do principal acionista aí do Porto, parece que essa obra está meio parada agora. Aqui alguns detalhes da obra. Futuros projetos no Brasil que temos agora. O TAV é uma obra que está em licitação até setembro, vai ser licitado material rodante. São 540 quilômetros de trem de alta velocidade, dos quais pouco mais de 100 quilômetros em túnel. Esses 100 quilômetros, na verdade, são 200, porque é um túnel que vai e um túnel que vem. Então acho que nós não vamos ter engenheiro para fazer todas essas obras, se essas obras saírem. E uma parte deles feito com método convencional, uma parte com tuneladora. Sai de Campinas, passando por São Paulo, São José dos Campos, Aparecida, Resende, até chegar no Rio de Janeiro. Tá? Outros projetos futuros em São Paulo. A linha 6, que está em licitação, é uma PPP integral. O metrô fez o projeto básico da linha inteira. Ela conecta na linha 1 e na linha 4. Aqui é tudo granitos, isso aqui de excelente qualidade. Isso aqui é Rio Tietê e aqui são os maciços terciários. Está prevista a execução dessa obra com 70% com tuneladora e os outros 23% com o método convencional, que é basicamente as estações, e o restante em VCA. Final de julho agora, sai a licitação desta obra, que vai ser uma PVP integral. Aqui alguns detalhes das estações previstas já no nosso projeto básico. Essa é uma estação interessante, que ela tem 60 metros de profundidade, porque a topografia ela é muito acidentada. A diferença de cota entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo dessa linha é 120 metros. Então, o material rodante com 4% de rampa máxima induz a ter estações muito profundas em alguns pontos. Essa estação é uma estação muito profunda sob edifícios altos, mas é uma estação toda feita com método austríaco. Aqui o detalhe, como está previsto no projeto básico de execução, passa a tuneladora, como túnel piloto, fazemos o pilar central e depois abrimos em túnel convencional as duas laterais. A linha 15, hoje já renomeada linha 2, é a extensão da linha Paulista em direção à Dutra. Esse é o projeto que nós estamos trabalhando hoje, projeto básico que tem que terminar até o final do ano e entrar em licitação no início do ano que vem. Está previsto aqui entrar uma tuneladora aqui nessa região, ela vai escavar até a Vila Prudente, depois ela é retirada aqui, ela volta a entrar aqui na região da Penha e escava de volta a esse trecho. Esse é um lote de obra. E o outro lote de obra entra uma tuneladora aqui na Penha e vai até a Dutra, pegando trechos de solo e de rocha. Essa obra está prevista para iniciar ano que vem e terminar em 6 anos, a partir do ano que vem, com 2 tuneladoras.
E aqui é o que está previsto, os nossos métodos construtivos do metrô de São Paulo, que têm sido usados nos últimos anos. A linha 1 e linha 3, que foram as primeiras a ser construídas, elas têm a maior parte delas feita em vala a céu aberto, nos anos 70, isso. A parte central da cidade foram feitas com aquelas tuneladoras face aberta que eu mostrei para vocês, e alguma coisa em superfície também, tá? A linha 2 já teve um predomínio de parte subterrânea, em especial o método convencional, porque foi uma obra construída em etapas. Quando você vai fazer com tuneladora, você precisa ter uma perspectiva de continuidade da obra. Essa obra foi feita em etapas, então o método austríaco é muito bom para essa modalidade. A linha 4 já tem 90% feita em subterrâneo, 100% feito em subterrâneo, mas 46% com método convencional e 49% com tuneladora. A linha 5 já vai ter 78% executado com tuneladora EPB, e aqui há o mix dos outros métodos construtivos, toda subterrânea, e a linha 6 também. Fortaleza, nós estamos agora licitando a obra. A linha leste, ela vai ser construída toda subterrânea. O projeto básico já está pronto, está em licitação. O estado do Ceará comprou 4 tuneladoras. Essa é uma coisa nova no Brasil. O estado resolveu comprar 4 tuneladoras para facilitar a concorrência. Essas tuneladoras estão chegando esse ano, são 4 tuneladoras Robbins, e vão escavar esses maciços que são areias de dunas, siltitos, dunas antigas, basaltos. É um perfil relativamente difícil também, mas são túneis singelos que variam a posição dele em relação à posição das estações. Aqui alguns detalhes da condição das estações lá em Fortaleza. Aqui tem um aspecto interessante, que tem uma avenida em Fortaleza que ela é muito estreita, a Avenida Santos Dumont, e não era possível fazer uma estação com as plataformas uma de cada lado, por causa do problema de desapropriação. Então está se prevendo fazer plataformas uma sobre a outra. Por isso as tuneladoras elas fazem esse movimento para ter as plataformas do mesmo lado. Eu estou voltando. Não, Paraná e Santa Catarina. Curitiba semana passada tivemos um evento em Curitiba, está preparando a licitação da sua primeira linha de metrô, porque Curitiba tem uma experiência muito boa, reconhecida mundialmente, de BRTs. A exemplo dessa linha que vocês estão fazendo aqui, a Metrobus. Curitiba tem uma experiência muito grande nisso, é muito bem servida, mas eles estão chegando à conclusão que em poucos anos eles estão saturados, então eles estão prevendo fazer a sua primeira linha de metrô, a linha Norte-Sul. Inicialmente estava prevista fazer toda em Catancover, depois, há 2 anos atrás, foi feito um projeto para fazer essa linha parte em Catancover, parte em método convencional, e hoje eles já estão pensando, esse é o projeto de 2011, e agora eles já estão pensando em parte dessa obra fazer com tuneladora, porque essa linha seria sob a canaleta do ônibus que eles têm hoje. Isso poderia prejudicar muito o tráfego do sistema existente. Aqui como é que está previsto nas avenidas, são estações bastante rasas, inclusive. Alguns detalhes de utilização das estações. Aqui os métodos construtivos previstos em Curitiba, uma parte em Catancover, uma parte em método convencional, em especial na região de Rocha, com uso intensivo de tirantes, uso de enfilagens, aqui túneis com seção em rocha. É bastante parecido com a situação de São Paulo, porque a geologia de Curitiba é idêntica da cidade de São Paulo. São bacias de mesmo período geológico, mesmas características geotécnicas. Então as soluções aplicáveis em São Paulo são perfeitamente aplicáveis em Curitiba. Inclusive tuneladoras que estão sendo usadas em São Paulo, no futuro podem ser usadas em Curitiba sem grandes problemas. E aqui a condição de execução de poços para executar as estações, que é um túnel piloto. Você faz um pilar central e depois abre a lateral. Nós temos a estação Vila Madalena em São Paulo, feita com essa mesma metodologia. E eu queria terminar convidando todos para Foz do Iguaçu. O Tarcísio vai fazer uma apresentação à tarde sobre Foz do Iguaçu. E mais uma vez agradecer vocês. Estou à disposição de perguntas. Muito obrigado. Muchas gracias, Hugo. Obrigado, Hugo.
O metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo tem muita experiência em todos os métodos construtivos e foram graficados, né? E, obviamente, as condições contratuais também acho mais convenientes. Então, agradecemos e convido, né, também a abrir o espaço para perguntas e respostas. Façamos perguntas para os dois palestrantes, os dois últimos, por favor. Quisiera passar entregar o livro. Le das el... ¿No hay preguntas entonces? ¿Sí? Dale. ¿Qué tal? Ingeniero Mata. Engenheiro Mata. As pendentes e gálibos utilizados nas suas passagens foram bastante pronunciadas, né? A inclinação de 12% com gálibos de 3, poucos, né? São variados. Qual foi o critério para utilizar? O que utilizaram? Nas áreas urbanas. Em geral, as inclinações, as pendentes, né, não foram dessa envergadura. 6, 7% mais ou menos. Normalmente, o primeiro critério é respeitar para cada tipo de tráfego 12%, o devezare. Para cada tipo de trânsito, respeitar o que a norma indicar como máxima inclinação. No caso de Bezares, que é uma passagem abaixo de nível para veículos leves, nesse caso, chegamos até 12%, e o critério foi respeitar a norma, por um lado, e tentar que a obra não encaixe geograficamente nas características da zona. Não são um critério econômico para fazer o desenvolvimento do túnel, que não fosse tão amplo. Nesse sentido, forçar essa inclinação, porque esse não era o objetivo, mas às vezes, sendo obras urbanas, a gente às vezes não pode ultrapassar uma rua, e então tem que acabar fazendo uma nova ponte viária. Então devemos tentar fazer com que a obra encaixe na área urbana, respeitando as normas, claro. E às vezes tivemos que suspender devido à complexidade da obra, que a obra pode apresentar, a fim de respeitar as normas. Uma pergunta para o engenheiro Hugo Rocha. No caso de que o Estado comprar as tuneladoras, que parte do Estado vai comprar, e quem toma essa responsabilidade da obra pelas tuneladoras? Olha, na verdade, foi uma opção do governo do Ceará de comprar as tuneladoras. Agora, eu particularmente não sei exatamente como isso vai operar. Algumas cidades têm esse tipo de solução. Por exemplo, Toronto hoje, o governo comprou as tuneladoras, mas eles têm uma forma de concorrência que é mais ou menos todo mundo em casa. Já sabe quem vai fazer o túnel, o Estado empresta a tuneladora, ele não põe aquilo no preço do custo da obra, depois ele devolve a tuneladora para o Estado. Tá? É uma maneira de você nivelar para todo mundo ter as mesmas condições de concorrência. É uma ideia isso. Por outro lado, a Singapura também usou isso, e Lisboa comprou também uma tuneladora, na época uma Lovat,
para fazer a linha Oriente, que vai até a Estação Oriente, na verdade, da linha vermelha de Lisboa. Essa tuneladora foi usada na linha vermelha, depois ela foi usada na linha amarela, depois ela foi vendida. Foi até sucateada, eventualmente, não sei se foi sucateada. Mas quando o Fortaleza comprou as tuneladoras, na verdade, o presidente do metrô de Fortaleza, ele tem tido algumas reuniões com a gente, tudo. Inclusive, ele visitou com a gente a fábrica da Herrenknecht, na Alemanha, tudo. A opinião deles é que eles queriam ter o equipamento para poder nivelar a concorrência, para todo mundo poder ter as mesmas condições de participação. Nosso ponto de vista é que isso daí é meio complicado, porque quem vai dar a manutenção dessa tuneladora quando ela estiver parada? Quem garante que essa tuneladora é a ideal para aquele empreiteiro que vai usá-la? Quem é o responsável pela manutenção dela durante a operação e depois da operação? Quem que vai cuidar dessa máquina depois? Então, não sei, a opinião minha é que não vale a pena. Na nossa cultura, não vale a pena esse tipo de solução. Eu compararia isso quando você vai fazer uma obra e comprar uma hidrofresa. Para mim é a mesma coisa. Ninguém compra uma hidrofresa. Você tem um executor de parede diafragma. A gente tem mais uma maneira, tendência a encarar como um executor de túnel. Você compra um metro linear de túnel, do que eu acho meio difícil essa convivência. Mas acho que a gente não tem exatamente todos os parâmetros do por que aquele governo resolveu comprar a tuneladora. Existem exemplos no mundo, como eu falei. Tá? Não sei se eu respondi. Eu tenho uma pergunta, Hugo. Observei que utilizam de forma frequente soluções com poços circulares. Vimos em Santiago, mas para poços de acesso e serviço, poços laterais. Mas vocês utilizam de forma concatenada para estações completas. Quais as reflexões? Por que vocês utilizam isto? É uma questão econômica e arquitetonicamente? Como vocês resolveram essa questão? Bom, o Tarcísio vai me ajudar nessa. O Tarcísio é um dos projetistas desse tipo de obra, né? Na verdade, tem algumas vantagens. Quando você tem um solo muito bom, é uma solução rápida, fácil de executar. Comparando, por exemplo, com uma solução em vala, com paredes de diafragma e tirantes, em geral ela sai mais barata, mais econômica e muito mais rápida. E no Brasil, em especial em São Paulo, eu não sei em outras cidades como é que está a situação hoje, o custo do tirante e da parede diafragma está muito alto. Então vale mais a pena você fazer um poço só com projetado e tela, eventualmente até com algum tratamento localizado, do ponto de vista financeiro, do que fazer uma parede diafragma com tirantes, seja no custo, seja na velocidade, tá? O problema é que os nossos contrapartes, eles também mudam o preço em função de quanto você usa. Então hoje a situação já está tendendo a equilibrar de novo, porque eles estão começando a cobrar mais caro a escavação em poço para equilibrar o preço do tirante, tá? Agora, ela tem uma solução interessante, em especial quando você tem uma via com plataformas laterais, porque você aproveita muito bem aqueles arcos dos poços e dá uma solução arquitetônica boa. Inclusive, eu falei que nós estamos desenvolvendo um projeto agora da linha 2, a estação Aricanduva, que são 6 poços. O nosso projeto, porque eu preciso contar um pouquinho de história aí, que eu peço para o Tarcísio me ajudar. Essas soluções, elas foram muito desenvolvidas por o pessoal da empresa brasileira, eu vou falar o nome, que é a Figueiredo Ferraz, tá? É o Carlos Campanhã, não sei se vocês conhecem, ele trabalhou muito em Portugal. E eles fizeram várias dessas soluções em Portugal. Estação no Porto, estação em Lisboa, estação Salgueiros, estação Ferreira Guimarães. Foi engenheiros brasileiros que desenvolveram essas soluções lá. Os europeus, de maneira geral, não gostam dessa solução. Quando eu levei o Carlos Hotel, que é de Madrid, visitar a Estação Luz, aquela que vocês viram com os 3 poços, que é projeto do Tarcísio, ele visitou, ele é um professor lá, consultor de túneis, ele olhou e falou assim, linda, jamais faria. Eles acham muito inseguro. É uma questão cultural. Agora, o nosso solo, a nossa engenharia permite isso. Assim como eu jamais faria o método madrilenho em São Paulo.
E eles fazem. Eu acho aquilo lá o Old Tunneling Method, né? O método madrilenho. Mas é uma solução que ela tem a tecnologia bem desenvolvida, ela é econômica e ela é vantajosa em algumas situações. E eu estava falando dos 6 poços, por quê? Porque essa estação, a Aricanduva, era uma região onde a topografia desce rapidamente, precisa fazer em vala. Um Catancover com parede diafragma e tirante, o custo dele, de uma estação a 20 metros de profundidade, aumenta em 40% se você colocar essa estação a 25 metros de profundidade. Eu fiz essa conta. Porque aumenta o empuxo, aumenta a parede, aumenta a espessura de parede, uma linha mais de tirante, aumenta a laje de fundo, aumenta o volume de escavação. E o volume de escavação é uma coisa muito complicada hoje em São Paulo, que as distâncias de transporte são 40, 50 quilômetros de distância de transporte. Por isso, hoje, vocês acreditem ou não, é mais barato hoje em São Paulo fazer túnel do que fazer Catancover. Uma estação em túnel da linha 5, preço de concorrência, 100 milhões de reais. Estação em túnel. Estação em Catancover, 140, 150 milhões de reais. No meu maciço. Só que uma tinha que ser mais rasa, a outra podia ser mais funda. Então, o custo de Catancover hoje é muito alto, por causa da distância de transporte. Essa estação de 6 poços, que nós estamos tirando partido da topografia, era raso para fazer túnel, mas era fundo para fazer um Catancover com parede diafragma e tirante. Então nós estamos fazendo em 6, só que com diafragmas. Não são 6 poços verdadeiros. É um Catancover convencional. Só que ao invés de eu usar tirantes, eu uso arcos para conter as paredes. Por isso ficam 6 poços. Então eu faço as diafragmas em volta, as vigas, a estrutura interna e eu desço ele de uma vez. Então, apesar de parecer a mesma coisa que os 5 poços, que os 3 poços, a concepção de engenharia é completamente diferente. Ela é um Catancover sem tirantes, só que entre as vigas eu coloco arcos. Por isso que dá 6 poços. E eu consegui colocar num terreno sem desapropriar uma área muito grande. E a arquitetura conseguiu encaixar perfeitamente. Então a gente tem mexido bastante nas soluções. Alguns administradores reclamam, falam, vocês precisam fazer estações padrão, que é mais fácil, né? Eu não acho, você não tem estação em prateleira, você não compra estação no supermercado que tem estação pronta. O mais barato na estação é o projeto. É o mais barato, todos vocês trabalham nisso sabem que é isso. O cara é construir. E se você consegue fazer uma coisa, nada como fazer um terno no alfaiate, é o melhor, né? Então, o terreno é assim também. Então a gente procura fazer em cada situação uma estação diferente. Muy bien, creo que muy interesante la explicación. Muito interessante a explicação. Temos alguma outra pergunta? Bom dia, para o engenheiro Mata. Eu queria consultar num dos passos abaixo do nível utilizado, em que utilizaram essa tacagem metálica, como foi resolvida a continuidade do mesmo em relação às interferências dos serviços subterrâneos. Esse foi a passagem na rua Larralde. O que resolvemos foi primeiro todas as interferências, para que elas ficassem conectadas por fora, justamente de toda... Como eu disse, foi quase como uma estrutura contínua, as paredes com estaca, o solo, de modo que deslocamos todas as interferências que passaram por fora da área. O que complicou bastante, porque tinha tubulações de água, etc. Não sei se responde a pergunta. Obrigado. Mais perguntas? Engenheiro Mata, sobre abaixo do nível da cidade de Buenos Aires. O senhor respondeu muito bem à consulta anterior em relação à inclinação, em relação à trama urbana que condiciona a longitude da rampa. Eu fico pendente para mim os critérios para definir o galho vertical para cada tipo de obra, porque o mini túnel que o senhor mencionou da inclinação para trânsito leve não justifica talvez uma inclinação, um ângulo maior. E há diferentes critérios que podem ser utilizados para as diferentes obras. Basicamente,
galhos bem definidos, digamos, tem a ver com a natureza da região. O que não queremos é introduzir mudanças profundas que sejam desnecessárias. No caso dessas passagens abaixo do nível de baixo tamanho, não esperávamos trânsito de ônibus, de caminhões, etc. Mas onde há linhas existentes ou trânsito de veículos pesados, são necessários é necessária mais altura. Desculpe, mas não seria conveniente respeitar um gálimo do caminhão de bombeiros com a escada compactada? Bom, mas para completar, no caso do Núñez, o que alguns fizeram, de pequeno porte, como Iberá, Bezares, estavam projetados outras passagens. Então, vendo que era segura a operação para os outros, foi encaminhada. O de Congresso, por exemplo, vai ter um gálimo maior. Inclusive, os gálimos de menor envergadura, o previsto era passagem para as ambulâncias. San Martín faz parte da rede de trânsito pesado da cidade, não é? A Avenida San Martín, similar ao Passo de Santa Fé, Cabildo, as avenidas. San Martín faz parte da rede pesada também. Hoje tem trânsito pesado? Sim, tem. Obrigado. Mais uma pergunta? A dúvida é que não sei se foi definida como trânsito pesado principal, como a Perito Moreno, por exemplo, que foi a que provocou a revitalização. Se fez com concreto especial, de uma cor de tijolo, etc. Não é o caso da Avenida San Martín, que nesse momento está sendo utilizada. Muito bem, estamos na hora de ir para o almoço. Ficam convidados, então, para voltar às 2h30, para começar com a exposição sobre o Congresso Mundial de Túneis, que será organizado em 2014 na cidade de Foz do Iguaçu, Brasil. Obrigado.